cumprimentar nossa coordenadora da Associação de Servidoras e Servidores da Defensoria Pública, agradecendo aqui pela paciência, e com isso saudá-la e passar a palavra. Bem-vinda, Cristina Oliveira. Bom dia, Rafael, obrigada. A gente espera em pé porque não tem cadeira no conselho para servidor, né? Se tivesse cadeira no conselho, eu estaria acompanhando sentado. Enfim, bom dia a quem está chegando também de férias, a Érica e o Luiz Felipe. Eu vou trazer hoje a minha fala na sequência da que eu fiz semana passada, que o DPG estava, né, na presidência, enfim, porque é o tema que a gente vai tratar nesse começo de ano, que é a campanha salarial nossa, né, campanha salarial 2023. A gente está planejando aí já para dar início às discussões junto às nossas categorias, provavelmente a partir da segunda quinzena de fevereiro a gente já comece. Acho que a semana que vem a gente já começa nos plantões direcionar para isso, mas efetivamente mesmo as diversas estratégias de fomentar as discussões entre os nossos pares a partir da segunda quinzena, né, muito possivelmente. O tema, assim, o que a gente está retomando, Rafael, é a questão da equiparação. Esse é um tema que nos mobiliza desde o momento em que as carreiras foram criadas, né? Haja vista a discrepância que teve no início das tabelas, enfim, de vencimentos da Defensoria com os demais órgãos do sistema de justiça, né? E a gente entende que o momento atual político, apesar de todos ainda, né, as incertezas, enfim, ele é bem mais promissor do que os 4 anos de ataques e retrocessos que a gente vivenciou. Enfim, tendo que ter mais mobilização nossa para defender do que para avançar, né? Então, a ideia nossa é seguir as conversas com o DPG e com vocês da administração, no sentido de buscar aí avanços consistentes no plano de carreira como um todo, né? Para além da reposição inflacionária que arduamente a gente vem conquistando aí, apesar de a database ser prevista já, inclusive, ela ter previsão constitucional e está regulamentada em nossa lei, né? A gente entende que as carreiras sedimentadas, consistentes, elas fortalecem a instituição como um todo, né? E o trabalho na ponta, o atendimento à população, ele fica mais efetivo, né? Ele fica de melhor qualidade. Quando a gente pereniza os servidores aqui, a rotatividade é sempre um movimento de recomeço, isso quebra a consistência de grupo, enfim, né? Então, por isso que a gente tem aí, na equiparação salarial, a nossa mola desse ano. A gente, para isso, começou já a fazer um levantamento, enfim, dos cenários das demais carreiras, e o que a gente percebe é que, assim, as carreiras, de uma forma geral, né, as carreiras mais da base são as mais atingidas nessas discrepâncias econômicas, né? A título de curiosidade, a gente fez um levantamento essa semana, até porque abriu concurso para o Ministério Público. E cada vez que abre concurso para algum outro órgão de justiça, certamente a gente tem aí uma perda grande de servidores dos nossos quadros. Isso nos preocupa, isso nos deixa aí entristecidos, né? Porque colegas importantes, colegas de grandes competências acabam migrando para os órgãos congêneres só pela questão salarial. Às vezes se identificam muito com a defensoria, mas por questão de vida acabam indo para os outros órgãos. Então, a Defensoria Pública, para salário de oficial, salário de gratificação, está em torno de 3.900. O Ministério Público, o inicial, é 5.429. E o TJ, 5.480. Então, já dá uma diferença enorme, né, para a carreira de oficial. As carreiras de psicologia e serviço social também tem um impacto, também tem uma diferença menor, né, mas também tem uma diferença, e já motivou saída de colegas da defensoria em função do salário, dos vencimentos e da jornada de trabalho, que ainda antigamente não era de 6 horas, agora a gente conseguiu equiparar, então isso já estabilizou um pouco aqui, mas o salário também é diferente. O TJ está no salário inicial de R$ 8.200 e o nosso inicial R$ 7.500, né? Então, é uma diferença grande
E isso impacta muito na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. E não é só questão de salário. A gente tem o quadro nosso de recursos humanos extremamente, aí, assim, é gritante, né? Oficiais, o TJ tem para escreventes 17 mil, e a gente tem 570 oficiais, né? O MP tem 2.278, o Ministério Público 2.278, e a gente tem 570 para dar conta do Estado como um todo. Então, foi a ponderação que eu fiz na primeira reunião, na primeira e na segunda também. A equipe mínima, ela é importante porque ela normatiza o todo do território, né? O todo do país, com todas as suas diversidades. Mas, num determinado ponto, ela engessa e ela precariza. Ela, por si só, não basta. Nivelar pelo mínimo é muito ruim, né? Você atinge aí outros problemas de saúde, de adoecimento, de sobrecarga, enfim, de desgaste, de desmotivação, né? Isso interfere na ponta, interfere. A gente olha a instituição de forma sistêmica, né? Então, por isso que a gente está falando para esse ano, para a gente avançar nas questões de equiparação, e não apenas equiparação salarial, equiparação de quadro mínimo, a gente vai discutir expansão, né? Em que critérios a gente vai expandir? No mínimo também. A gente tem unidade da Defensoria que tem 2 oficiais. Quando um sai de férias, ele trabalha 30 dias corridos. Considerando o plantão, ele trabalha 3 semanas corridas. Como fica o descanso? Né? Como fica a condição de saúde? A qualidade de vida, os outros papéis que as pessoas têm para desenvolver nas suas vidas. Então, a gente tem que pensar isso. Né? A gente está com unidades com 3 servidores, 4 servidores. Então, pensar na expansão nessa condição também, não só de novas unidades. Novas unidades, sim, porque a gente precisa capilarizar, mas em que condições? Com quanto de recursos humanos? Né? A nossa métrica é de 0,6, isso já apontei também da outra vez. A carreira jurídica está vindo já com 400 cargos, numa perspectiva de médio prazo ou de chegar a 1 por 1. Então, oficiais de defensoria têm que já caminhar para uma métrica de 1 por 1. Né? A gente precisa equipar adequadamente essas unidades todas. Eu encerro minha fala aqui só pegando uma parte do seu início, quando você falou da reunião que teve, né, para discutir a questão dos usuários problemáticos de substâncias, que o governador chamou com a prefeitura. Eu não tinha ouvido na reportagem que a Defensoria tinha participado. Então, de saber que a gente está junto nessa construção, me deixou bem feliz, bem alegre, bem tranquila, inclusive, né? A gente tinha só ouvido que era Tribunal de Justiça e Ministério Público. Acho que a gente traz um outro viés. A gente traz um outro viés nessa condução, porque é uma temática bastante complexa e só pelo viés do direito da justiça a gente não tem aí resultados exitosos. Acho que a gente tem uma especialidade muito grande, uma especificidade muito grande nisso. A gente atende essas pessoas nas nossas portas já, ó, né? Em todo o território. Obrigada, devolvo a palavra para vocês. Obrigado, Cristina, mais uma vez aqui uma alegria recebê-la nessa sessão, no momento aberto. Destacar primeiro a importância, mais uma vez, dos temas que são trazidos, nos colocar à disposição, ao lado aqui nas preocupações institucionais que foram trazidas. De fato, a evasão de quadros da Defensoria tem motivos que ocasionam essa evasão, e enfrentá-los é importante para não só reter essas pessoas, como também, né, reconhecer que a experiência, a continuidade das nossas equipes possibilita a evolução, esse processo evolutivo que cada um de nós tem na nossa carreira, e que com isso consegue prestar um serviço melhor à população. Então, seguramente teremos bastante conversa para esse ano. Os desafios, sabemos, e a associação sempre muito atuante nos espaços, sabe dos desafios comuns que temos a enfrentar, mas seguramente já avançamos em diversas pautas e avançaremos, seguiremos lutando para avançar conjuntamente na pauta de todas as carreiras que compõem a Defensoria Pública. Então, agradeço aqui o registro, igualmente em relação à situação, né, a atuação conjunta, né, a conjunção de esforços para enfrentar os desafios que temos aqui dessa região da Cracolândia, não só, né, hoje muito difuso, o governo do estado, do município tem falado em cenas de uso, mas seguramente aqui as equipes da Defensoria se colocam à disposição. O tema é bastante complexo e a premissa de haver um espaço de diálogo, de construção, eu acho que é muito significativa,
Claro, agora vamos conhecer mais os projetos, estar mais próximos, o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos também, seguramente a nossa referência aqui para tratar, mas o Núcleo de Habitação e Urbanismo, vários outros também participam desse debate, e agradecemos, assim como fizeram, né, o presidente do Tribunal de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça, essa oportunidade, essa sinalização do diálogo para enfrentar esses temas comuns. Obrigado pelo registro.